aqueles que têm condição de serem auxiliados. E são acompanhados pelos nossos benfeitores, que se sentam ao lado de cada um, para lhes dar ânimo e esperança, e chamar a sua atenção, se porventura eles se excederem, chorarem, perderem o controle. Antes de começar o trabalho, um jovem está dedilhando um violão, as cordas de um violão. E sai do seu coração uma intensidade de energia, de fluidos, porque além de tocar, ele canta, enaltecendo o nosso Pai, o nosso Criador. E sai do seu coração essas notas que sobem até Deus e se derramam como pétalas de flores coloridas e entram pelo nosso coronário. O nosso organismo absorve tudo isso quando estamos abertos e preparados para ele. Quando o nosso pensamento não está distante, pensando nos problemas que deixamos em casa, no que iremos fazer amanhã, ao sairmos daqui, o que vamos fazer. Enquanto estamos aqui, temos que estar de corpo e de alma. Porque os nossos amigos estão trabalhando muito, muito em nosso benefício. Basta que sejamos receptivos e abertos para isso. E depois, o palestrante vem, faz uma prece, do lado de cá e do outro lado também a prece está sendo feita para os desencarnados que se encontram lá. Sempre a Deus, a Jesus, as preces. E como Deus e Jesus jamais nos abandonam, novamente uma chuva de fluidos se derramam sobre todos os que aqui estão e estavam lá. Aí, o seu mentor espiritual, nós estávamos vendo aí, falando dos anjos, se postam do seu lado, enquanto ele vai fazer a palestra, orientando quando necessário. Então, com certeza, existe alguém aqui do meu lado me ajudando nesta noite. E em todas as noites onde falamos sobre Jesus, sobre Deus. Não é que o palestrante repete as palavras do seu mentor que aqui está, mas ele procura lá na sua mente, através do seu conhecimento, das suas experiências de vida, situações que possam vir à tona, que ele possa se lembrar na hora em que ele está fazendo a palestra. E o nosso irmão estava falando sobre a fé. E falava da importância da fé, dos benefícios que ela nos traz, e que tantas vezes, por um motivo insignificante, nós nos contrariamos e fazemos o que não deveríamos fazer. Enquanto ele falava, havia sentada no banco, ouvindo a palestra, uma jovem. Porque quando nós estamos ouvindo, nós estamos nos analisando interiormente, para ver aquilo que estamos fazendo de certo e o que estamos fazendo de errado. E essa jovem começou a pensar que na véspera a sua mãe tentou lhe dar um conselho que ela não aceitou. Então ela foi mal educada, brigou com a sua mãe, xingou-a e saiu batendo a porta. Naquele momento, ela se arrependeu. Não havia motivo para isso. Então ela prometeu a si mesma que ao sair dali, ela iria até a casa da sua mãe
para lhe pedir desculpas pelo que havia feito. Mas havia também um senhor que ficava olhando pela janela, bem perto. Não aproveitou nada do que estava sendo dito. Uma outra senhora, ao ouvir, o seu coração, pelos seus pensamentos negativos e pela depressão em que ela vivia, estavam cheios de medo. E quando o palestrante foi falando sobre a fé, sobre a esperança, ela foi mudando o seu jeito de pensar. E foi eliminando devagar digamos assim, aquela fumaça negra, tóxica, que estava no seu organismo, que poderia lhe trazer problemas muito mais sérios. Então nós percebemos o benefício que traz a palestra quando prestamos atenção. E o palestrante dizia: Jesus estava cercado de uma multidão de pessoas. E ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Não importa o que tenhamos feito, sempre existe uma oportunidade de recomeço. Existe consolação. Deus jamais fecha as portas para seus filhos. Quantas vezes já reencarnamos? Não sabemos. Mas temos certeza que foram muitas e muitas. E ainda teremos muitas e muitas mais. Até o nosso espírito se tornar melhor. Até não guardarmos mágoa nem ressentimento de quem quer que seja. Não fazermos inimigos. Não querermos nos vingar. E o palestrante falava e transmitia através do pensamento para aquela tela imensa a imagem de Jesus cercado das pessoas. E aqueles nossos irmãozinhos desencarnados, sofridos, que estavam ali chorando, começaram a pensar nas suas vidas, em todos os erros que fizeram, nos enganos cometidos, e de que maneira eles poderiam corrigi-los e voltar atrás. Mas quando o palestrante falou de um recomeço, de consolação, foi como se o sol brilhasse intensamente, dando novas esperanças para esses nossos irmãos que choravam copiosamente, arrependidos por todo o mal praticado. A equipe que cuida do esclarecimento que cuida de explicar, é a equipe do esclarecimento, e a que cuida da vigilância da casa é da vigilância mesmo. Além dessas, nós temos que funcionam aqui esse atendimento fraterno que é feito aqui, onde as pessoas vêm para que alguém as ouça. Elas são tristes, desanimadas, se sentindo desamparadas diante dos problemas que estão vivendo, e ninguém tem tempo para ouvir o outro.
Então elas vêm até a casa espírita. Algumas doentinhas, procurando curar os seus males do corpo e do seu espírito, geralmente vêm procurar mais a cura para o seu corpo. E lá, no atendimento, havia um senhor que conversava com os que o procuravam. Mas do lado de lá, havia uma veneranda entidade, acompanhada de 2 auxiliares, que lhe davam todo o suporte, toda a sustentação que ele precisava. Porque nós trazemos companheiros que nos acompanham até aqui. Os que podem entrar, que têm condição, entram. Os que não, ficam lá fora. E foi uma jovem que estava muito triste, chorosa, desesperada. E esse senhor começou a conversar com ela. E ela disse que não sabia porque ela se sentia dessa forma. E que ela havia pensado, algumas vezes até, em se matar. Essas ideias estavam sendo sugeridas a ela, porque ela estava sendo obsediada. Um irmãozinho menos esclarecido a estava perseguindo. E o Carlos, que estava fazendo a entrevista, percebeu e ficou ali conversando com ela, animando-a, aconselhando-a. E do outro lado, aquela veneranda entidade mandou que fossem buscar lá fora o obsessor, para que ela pudesse conversar com ele. E ele entrou, quando viu, ele estava desencarnado e a menina encarnada. Eu vou matar essa infeliz, ele dizia. Então ele fazia de tudo para que ela cometesse o suicídio, porque ele queria se encontrar com ela do outro lado. Tinha um ódio mortal dela. E falou para aquela senhora que ela era sua esposa, numa outra encarnação. Há muito tempo, ele usava até roupas da época. E que ela havia traído ele e fugido com uma outra pessoa, levando todo o dinheiro que ele tinha. Ele era um fazendeiro. E que ele a amava muito. Então, ele queria se vingar agora. Queria que ela morresse para que ficasse mais fácil para ele matá-la, dizia. E aquela senhora foi conversando, e a menina chorando do outro lado, e ele desmaiou. Aí levaram-no, porque a casa não fecha do lado da espiritualidade. Ela trabalha noite e dia. E os espíritos que mais necessitam ficam aqui, nas dependências, não num salão como esse, em salas apropriadas, para depois serem tratados. E esse nosso irmãozinho foi levado, e à noite, durante o sono, essa jovem seria trazida em espírito para que eles pudessem conversar e fazer as pazes, transformar o ódio em amor. O que estava atendendo-a percebeu toda a movimentação do plano espiritual, e os amigos que acompanhavam a veneranda senhora que ali estava, envolveu-os em fluidos magnéticos, reconfortantes, e o que estava ajudando-a falou que ela orasse bastante, fizesse o bem e estudasse, que as coisas iriam melhorar. E ela se foi. Nós aqui, quando estamos, chegamos lá no fundo e colocamos os nomes das pessoas que queremos que recebam ajuda ali na caixinha. Agora, de que maneira nós colocamos esse nome?
Porque simplesmente nos pediram para colocar o nome. Então, automaticamente eu vou lá e escrevo? Ou porque eu tenho o desejo de que essa pessoa sare ou melhore, se torne melhor do que está? Porque se fizermos automaticamente, de que vai resolver? Queremos nos livrar de fazer uma prece por ela? Nada melhor, nada chega mais junto de Deus de que fazermos uma prece por quem precisa. Então, os amigos foram até aquele lugar ali, onde estão os nomes, e começaram com um aparelho a passar naqueles nomes escritos no papel. Alguns nomes brilhavam, outros não. Os que brilhavam era porque a pessoa que pediu por eles realmente desejava intensamente que eles melhorassem. E ela fez aquilo de todo o coração. E havia um nome que brilhava muito. E na espiritualidade eles têm aparelhos que nós sequer imaginamos que existam. Havia um outro que mostrava quem havia escrito aquele nome para receber ajuda. E descobriram que era uma senhorinha de 70 anos que estava sentadinha ouvindo a palestra. E foram até ela. Quando sussurraram o nome daquela pessoa em sua mente, ela começou: coitado do meu pobre filho. Eu tenho fé que Jesus vai nos ajudar. O Dr. Bezerra também. Aí ela começou a pensar: o meu filho, com 2 crianças pequenas, a sua mulher o abandonou para seguir as ilusões e as aventuras. E agora ele está desesperado. O que vai ser dele? Eu tenho medo de acontecer algo mais sério. Esses amigos, eles saem da casa espírita, de posse desses endereços, e vão até as casas, porque a gente marca o nome e o endereço, porque eles nos dizem que eles não sabem tudo. E vão até lá para socorrer os irmãozinhos que estão precisando de ajuda. Não só aqui entre nós encarnados, como também nos desencarnados. No baixo umbral eles vão para socorrer quando pedimos socorro. E eles foram até a casa desse senhor para tentar ajudá-lo. Colocamos a água ali para ser fluidificada. Os nossos amigos possuem arquivos onde são anotados os nomes das pessoas que precisam de uma água especial, de um tratamento especial. Tratamento esse que é feito por um médico que vem da espiritualidade superior para fluidificar essas águas. E eles trazem ânforas de material brilhante retirado da natureza, dos vegetais, e usam esse material das ânforas para colocar nas garrafinhas de água das pessoas que mais necessitam e que estão fazendo o tratamento. Os copinhos comuns é um tipo de energia. E as garrafinhas é um outro tipo. Cada uma recebe de acordo com a sua necessidade. Então, essa pessoa que está nos contando a história perguntou ao médico que lá estava o que é
a doença. Ele diz que não existe doença, existe doentes. A doença é quando nós fazemos coisas erradas, não seguimos as leis de Deus, não seguimos as leis que nos foram deixadas. Por revolta, por intolerância, por falta de fé. Então, nós repassamos isso para o nosso corpo físico. E a saúde? A saúde é quando estamos em paz conosco mesmos. Estamos seguindo as leis divinas da melhor maneira que pudermos. E ele disse também que falta muita educação, que nós precisamos procurar os médicos, ir à casa espírita para receber o tratamento dos passes. Mas nós precisamos ser médicos de nós mesmos, conhecermos as nossas imperfeições, aquilo que temos mais dificuldade de acertar. Nos conhecermos melhor, enfim. E através desse conhecimento, irmos nos modificando. Porque a dor é um processo de cura. Nós erramos. E Deus se aproveita dos nossos erros para nos corrigir. Não é castigo. É para nos corrigir. Para nos mostrar que não devemos fazer a mesma coisa novamente. E ele disse também que Jesus podia ter curado a todos, mas não o fez. Não fez por quê? Porque nem todos estavam preparados para serem curados. A dor que estavam sofrendo seria um processo de cura. Eles iriam se tornar melhores ao passar essa fase. E se ele os curasse, eles iriam fazer tudo a mesma coisa. Não foi o que aconteceu com os leprosos? Somente um voltou para agradecer. E os outros, depois de algum tempo, tiveram os mesmos problemas. Porque não se modificaram. Mas Jesus nos deixou o amor. Caminho seguro para todos que desejem sinceramente libertarem-se dos erros, das enfermidades e do sofrimento, com vistas a alcançarem a saúde espiritual, o equilíbrio, a paz sem mesclas e a plenitude. Precisamos ser otimistas e não pessimistas, ponderados, tranquilos e confiantes, em vez de desesperados, alegres e não tristes. Que a tarefa de Jesus não era de curar corpos, mas de salvar almas. Certa vez ele afirmou, não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido? E de conformidade com os seus ensinos perguntamos por nossa vez, não é o espírito mais que o corpo? Qual a utilidade de curar o corpo e perder a alma? Não será melhor salvar a alma, mesmo que para tal o corpo venha a sofrer? De igual maneira, a nossa tarefa nesse templo de amor, que é a casa espírita, não é de realizar prodígios no campo da cura, nem tampouco a de atender às exigências dos que aqui chegam desejando a solução rápida e eficaz para os seus males. Tão somente nos propomos a colaborar com os companheiros encarnados no propósito do crescimento para Deus, auxiliando-os a superar as dificuldades criadas por eles mesmos, mediante o mau uso do livre-arbítrio. A medicina terrestre, assim como os recursos socorristas em nossa esfera, representam a misericórdia divina. Entretanto, aprendemos com os nossos maiores
que não basta remediar e consolar, é imprescindível esclarecer e iluminar as consciências. O Evangelho de Jesus permanece sendo abençoado roteiro para todos nós, propiciando-nos receitas de paz e felicidade, saúde e alegria, pois que o Mestre é também conhecido como o sublime médico das almas. Temos também os passes. As equipes espirituais chegam, são técnicos que manipulam os fluidos para que nós possamos receber aquilo que estamos necessitando. Novamente dizemos, temos que estar receptivos a tudo isso que vai se derramar sobre nós. Nós, os médiuns, oferecemos das nossas energias, dos nossos fluidos. E os espíritos trazem os fluidos espirituais. E quando colocamos a mão sobre a pessoa que está ali para receber, das nossas mãos saem muitas energias que vão envolver aquela pessoa que está ali sentada na cadeira, precisando de ajuda. Mas precisamos acreditar, termos fé, temos certeza que Jesus e nosso Pai não nos abandona nunca. Eles estão sempre procurando nos ajudar. Nós é que nos afastamos deles. São feitas cirurgias espirituais dentro das salas de paz. Quando precisamos, quando a pessoa merece. Eles contaram também que foram fazer o passe num senhor, mas ele estava tão distante que nada recebeu. Nós percebemos isso ao fazermos os passes nas pessoas. Parece que ela se envolve num bloqueio, que a energia não chega. Aí sai da casa espírita e fala assim, não resolveu nada. Eu não senti nada, não vi nada, estou saindo do jeito que eu cheguei. Porque não se abriu, se fechou. Mas temos certeza que mesmo ela achando que nada recebeu, ela recebeu muito. Ainda está faltando a evangelização infantil. As evangelizadoras, algumas sem filhos, solteiras, com muito amor e carinho, cuidam dessas crianças, que são as sementes do amanhã, esperando o cultivo do presente. E eles viram também que na sala da evangelização havia muitas mulheres. E o que está nos contando fala assim, por quê? Elas serão futuras evangelizadoras? Ele disse, nem todas. Algumas estão aqui porque desperdiçaram a oportunidade de serem mães. Maltrataram seus filhos, os abandonaram. E elas estão aqui hoje para aprender os ensinamentos de Jesus. E perceber que aquelas evangelizadoras que ali estão com tanto amor e carinho, cuidando das crianças, estão cuidando de crianças que não são seus filhos, mas procedendo como se eles o fossem. E algumas chegaram às lágrimas quando um garotinho contou dos maus tratos que ele sofria em sua casa por parte da mãe. Precisamos cuidar dos nossos filhos. Eles são um tesouro que Deus colocou em nossas mãos para que os guiássemos, para que não se perdessem no caminho. As tentações são grandes, mas nós precisamos cuidar deles de todas as maneiras possíveis. E essas crianças tão pequenas perguntavam sobre Deus, sobre reencarnação, sobre a morte. Desde pequeninos já estavam interessados. Precisamos fazer com que os nossos filhos aprendam que existe um Deus que nos ama muito, que
faz tudo por nós. Nós é que deixamos de amá-lo quando procedemos mal. Acredito que já falei de todas. E ainda tem durante a semana, né, os outros trabalhos que são realizados. Isso que estamos dizendo hoje é especificamente para uma noite como esta, onde existem as palestras, os passes e tudo mais. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas asas brancas, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual possamos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Amiga estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atraindo-nos para junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados em teu santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas de teu reino. Bendita estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe as nossas súplicas pela humanidade inteira, mas principalmente, Senhor, por todo o povo brasileiro, neste carnaval que o país está preparando. Que todos tenham juízo para não vir a se arrepender do que fizeram e não encontrar um motivo para voltar. Que assim seja, graças a Deus.